Boa noite a todos que nos acompanham de casa, nobres colegas. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 4ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 18ª legislatura, em 20 de março de 2023. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada regimental. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamínio de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete de Souza. Presente. Richard Silva Ferfoglia Maguim. Presente. Sandro Aparecido Martins. Presente. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Solicito ao diretor da secretaria que leia as matérias do expediente. Secretaria da Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Do comandante do 24º Batalhão da PM do Interior, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caconde, Danilo Lima Cipollini. É com grande alegria e imensa satisfação que noticio a Vossa Excelência que desde 15 de fevereiro de 2023 assumiu o comando do conceituado 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Considerando as atribuições do comando e o cumprimento fiel da filosofia de polícia comunitária, a qual implementa a mais profunda participação e colaboração nas atividades de segurança pública, peço e coloco-me à inteira disposição para juntos trabalharmos em prol da nossa sociedade, mantendo níveis aceitáveis de segurança e proporcionando maior qualidade de vida aos cidadãos de nossa cidade. Que Deus vos abençoe. Marcelo Domingos Facádio, Tenente Coronel PM, comandante do 24º BPMI. Através do ofício número 105 de 2023, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 8 de 2023, que dispõe sobre a instituição de zona de urbanização específica e da outras providências. Encaminho para as comissões de Justiça e Finanças. Prefeitura da Estância Climática de Caconde. Ofício 106 de 2023. Caconde, 17 de março de 2023. Assunto: resposta ao ofício 9 de 2023, convocação de diretores de departamentos. Senhor Presidente, apraz-me primeiro cumprimentá-lo e, na oportunidade, responder o requerimento em epígrafe, onde Vossa Senhoria solicita comparecimento dos diretores de Departamento do Meio Ambiente, Obras e Infraestrutura, Planejamento e Assistência Social, para comparecerem à Câmara Municipal e prestarem informações a respeito das ações executadas, as que estão sendo executadas e as que serão executadas para resolver o problema de alagamento da Travessa Porto Alegre. Diante de tal solicitação, desde já informo a Vossa Excelência que os atuais diretores dos departamentos acima indicados, senhor Edivaldo Paulo de Faria, senhor Matheus Ricardo Batista da Silva e senhora Marília Gabriela Rodrigues de Souza, foram devidamente convocados e comparecerão à sessão a ser realizada no dia 27 de março de 2023, às 19 horas, à disposição para quaisquer esclarecimentos que entenderem necessários sobre o caso. Por oportuno, informo que o diretor de Obras e Infraestrutura, senhor Alcino Ribeiro de Souza, que compunha quadro de diretores, foi desligado do cargo e em seu lugar comparecerá o senhor Paulo Isidro Arcanjo, que atualmente responde pelo dito departamento. Sendo que se apresenta, renova os protestos de elevada estima e distinta consideração, seguindo a disposição para quaisquer esclarecimentos. João Felipe Muniz Basílio, Prefeito Municipal. Recebemos o projeto de lei 2 de 2023, de autoria da vereadora Isabela Flamínio de Paiva, que reconhece o cordão de girassol como instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com deficiências ocultas para fins de atendimentos prioritários e da outras providências. Encaminho para a Comissão de Justiça e de Saúde. Indicação 27 de 2023, de autoria dos vereadores Sandro Aparecido Martins, Danilo Lima Cipollini e Silvana Aparecido Ferreira, indicando ao senhor prefeito para que utilize a verba adquirida por nós, junto ao deputado estadual Jorge Caruso, para a compra de medicamentos para o Departamento de Saúde. Indicação 28 de 2023, de autoria dos vereadores Sandro, Danilo e Silvano, indicando ao senhor prefeito
que analisa a possibilidade de solicitar, junto à Santa Casa de Misericórdia, relatórios mensais das transferências de pacientes realizadas pela UTI, bem como seus motivos. Indicação 29/2023, de autoria dos vereadores Sandro, Danilo e Silvano, indicando ao senhor prefeito para que, junto ao Departamento de Trânsito, analise a possibilidade de realizar a troca das placas de identificação das ruas do bairro Redentor. Indicação 30/2023, de autoria dos vereadores Sandro, Danilo e Silvano, indicando ao senhor prefeito para que, junto ao Departamento de Engenharia, analise a possibilidade de realizar um estudo de engenharia para a construção de cacimbas no leito do córrego que passa pela Travessa Porto Alegre. Indicação 31/2023, de autoria dos vereadores Sandro, Danilo e Silvano, indicando ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, analise a possibilidade de realizar, com a máxima urgência, a manutenção da estrada de Santa Quitéria. Essa indicação também é de autoria do vereador Antônio Ernesto Fagundes. Indicação número 32/2023, de autoria dos vereadores Sandro, Danilo e Silvano, indicando ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, analise a possibilidade de tapar o buraco que se formou na rua Dalvo Aiello, com acesso a Alonso Leonel de Paiva. Indicação 33/2023, de autoria dos vereadores Sandro, Danilo e Silvano, indicando ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, analise a possibilidade de realizar a manutenção ou manilhamento na Rua 8 do bairro São José e, durante a manutenção, substituir o castalho por brita. Indicação 34/2023, de autoria dos vereadores Sandro, Danilo e Silvano, indicando ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, analise a possibilidade de finalizar a obra que foi iniciada no assentamento Hugo Mazzilli. Indicação 35/2023, de autoria dos vereadores Sandro, Danilo e Silvano, indicando ao senhor prefeito que analise a possibilidade de fornecer à Santa Casa de Misericórdia 2 técnicos de enfermagem para acompanhar a transferência de pacientes para outros municípios. Indicação 36/2023, de autoria dos vereadores Sandro, Danilo e Silvano, indicando ao senhor prefeito que analise a possibilidade de instalar lombadas ou redutores de velocidade próximo à entrada do bairro Santo Expedito, na estrada vicinal Manuel Lorca. Indicação 37/2023, de autoria dos vereadores Sandro, Danilo e Silvano, indicando ao senhor prefeito que analise a possibilidade de criação de uma lei que regulamente e implante a nível municipal o piso salarial nacional dos enfermeiros que atuam em nossa cidade. Indicação 38/2023, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de instalar uma torneira para hidratação na Avenida Brasil, próximo ao condomínio Portal da Estância. Indicação 39/2023, de autoria do vereador Márcio, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de realizar a reforma do parquinho localizado na rua Ângelo Remédio. Indicação 40/2023, de autoria do vereador Richard Silva Ferfogo Amaguim, indicando que sejam tomadas medidas urgentes para tapar o buraco e a boca do bueiro localizado entre as ruas José Mário de Oliveira e José Rossi, no bairro Jardim Redentor. Requerimento 6/2023, de autoria do vereador Richard Silva Ferfogo Amaguim, solicitando informações do Departamento de Saúde para a Relação Municipal de Medicamentos, REMUNE. Caminho para a Comissão de Justiça. Requerimento 7/2023, de autoria de todos os vereadores, solicitando informações ao senhor prefeito com relação ao piso nacional de salários e outros benefícios do setor de enfermagem. Encaminho para a Comissão de Justiça. Recebemos com pareceres favoráveis das Comissões de Justiça, de Assistência Social e de Finanças, o projeto de lei 7/2023 do Executivo, que dispõe sobre a organização da assistência social e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Justiça, a moção número 3/2023, de autoria de todos os vereadores, em apoio à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para aprimorar a qualidade de seus serviços e outros. Requerimento 4/2023, com parecer favorável da Comissão de Justiça, de autoria do vereador Richard Silva Ferfogo Amaguim,
requerendo informações ao chefe do Executivo a respeito do projeto Esporte Cidadão, especificamente sobre a inclusão da modalidade de natação no programa. Requerimento 5 de 2023, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, com parecer favorável da Comissão de Justiça, requerendo informações ao chefe do Executivo sobre a paralisação da obra de reforma da sede do Departamento de Educação. Terminado o expediente. Previamente escrito no expediente, concedo a palavra ao vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, que falará sobre a presença dos diretores municipais convocados para prestarem informações na próxima sessão. Palavra, presidente. Palavra concedida. Mais um pouco embargada. Bom, antes de entrar no tema, coisa rápida, só queria justificar a minha ausência nos eventos que aconteceram semana passada, do Dia Internacional da Síndrome de Down, que teve no cinema, né, no Centro Cultural René Mazili, e também nas audiências públicas que teve aqui na Câmara sobre o Código de Obras. Como pode ver, minha voz está meio embargada ainda. Na quarta e na quinta-feira passei um pouco mal, eu preferi, na verdade não preferi, não tinha nem condições de sair, e fiz um repouso. E, bom, essas são minhas justificativas. Até me perdoa aí sobre a ausência, mas pelo que eu vi nas redes, foram atividades onde muitos participaram, deu tudo certo, e que bom que existiu, que bom que teve, que bom que as pessoas participaram e que isso continue tendo no município. Bom, dito isso, eu só queria marcar, que eu acho que não ficou muito claro, a forma da convocação e até o levantamento dessa questão aqui no plenário, para não parecer, de certa forma, oportunista com relação ao tema. Não teria como ser oportunista com relação ao tema, né, da Travessa Porto Alegre, com o Vitor Romão e toda a problemática ali da travessa, né, do bequinho conhecido, porque nasci, cresci, morei lá minha vida toda. Então, é inerente à minha vida. Então, eu tenho que falar daquilo, terei que falar daquilo para o resto da vida. Estando aqui homem público ou não, aquilo afetou e afeta ainda amigos meus, né? Vizinhos meus, pessoas que a gente convive todos os dias. Então, estando aqui como representante da população, é invariável, eu vou ter que falar disso, porque ainda, infelizmente, a gente convive com o problema. Então, o que dá a razão de sempre estar falando disso não é, em si, as enchentes que ocorrem nesse período de chuva. É a falta de atuação do poder público de todas as gestões naquele local. Então, quando eu estou levantando essa bandeira, é para trazer à tona a prioridade nas decisões. As decisões têm que ser... Aquele local tem que ser prioritário nas decisões de uma gestão. Entendo isso, tanto que na primeira peça orçamentária que eu me deparei aqui enquanto presidente, fiz o apontamento em comparação à troca de gestões, que estava faltando a dotação que falava sobre a obra, potencial obra, lá do Bequinho. Apontei, houve a modificação, o financeiro trocou as dotações, previu lá o espaço para onde pudesse vir o dinheiro dessa tal obra, que a gente desconhecia ainda, mas desde o primeiro ato daqui como representante, já olhando para esse problema, porque era uma questão técnica que precisava constar no orçamento, que não estava no orçamento da primeira peça da atual gestão. Pode ser por erro, por descuido, enfim. Eu vi, apontei, aconteceu. E todas as cobranças, que eu concordo com as indicações dos colegas, que sempre estão lá indicando para que limpe, para que tenha atenção, é sobre isso. Então, aconteceu da semana de, infelizmente, transbordar novamente o rio, e, de fato, a pretensão era dar a visibilidade para as pessoas que lá estavam atuando e atuam diariamente na limpeza, no cuidado daquele bairro que, infelizmente, sofre com
a falta de infraestrutura ocasionada das enchentes, principalmente aquela chuva terrível de 2012, que causou uma série de coisas. Então, o que eu estou tentando chamar a atenção aqui do poder público, da gestão atual, é que enquanto nós estivermos aqui, aquele local, que engloba várias situações, seja uma prioridade da gestão para agora. A gente não pode terminar o nosso mandato enquanto não houver ali, de fato, uma interferência da gestão. Eu sei que é de longo prazo, eu sei que tem um monte de coisa, eu sei que envolve dinheiro, eu sei, mas tem a lição de casa, a gente precisa e pode fazer. Com o auxílio nosso, com certeza. Mas a função minha e nossa é chamar a atenção para aquele local. Sim. Já vi casa pegar fogo ali. Já atuei como advogado em situações que aconteceram naquelas casas que estavam abandonadas. A gente olha lá para o fundo, ainda tem uma certa escuridão. Enfim, casas abandonadas, casas sendo vendidas. A gente não sabe, aquele local ainda não foi, de fato, declarado, impossibilitado de se morar. As pessoas pagam IPTU. Então, tem uma série de questões jurídicas, sociais, ambientais naquele local, que a gente precisa, sim, tocar no assunto, sim, trazer isso para o debate. Por quê? Em 2 anos, e aqui, entendam, colegas, é crítica, mas é uma realidade, não foi eu que fiz, entendeu? Houveram, ainda está acontecendo, desapropriações na cidade. Não houve nenhuma lá ainda. A gente tem, em 2021 a 2022, 9 na cidade. Nem entro no mérito delas. Cada uma tem sua razão de existir. Mas não aconteceu lá. Então, ainda não tem esse projeto. Enfim, então, todos os dados, todas as decisões levam a crer que ainda a gente não tocou no ponto principal, que são os moradores e tudo o que vem depois. Fiz a denúncia no sentido de dar essa visibilidade para quem lá está, quem lá faz para sobreviver, porque cria esse mecanismo de sobrevivência. Não sei se vocês sabem, tem pessoas que sabem até a hora que vai transbordar. Olha para cima, já tem sinal. Ali choveu, vai entrar. Então já consegue picar o pé antes de acontecer alguma coisa. Blinda a geladeira, aumenta o nível dos móveis. Isso tudo acontece lá. Mas isso, né, é indigno. Então, o compromisso aqui com os diretores é no sentido de trazer a visibilidade da condição da população, saber do que está sendo feito e do que será feito, para que a gente, enquanto legislador, enquanto gestor público, dê ao acompanhamento devido para a situação. É isso. Então, com muito respeito, convocamos os diretores que virão. Uma notícia boa, que semana que vem, dia 27, estarão aqui presentes. Então, eu já convido a população que está assistindo, os moradores do bairro interessados, que compareçam para tirar dúvidas com os diretores que fazem parte dessa política, que é um conjunto de políticas para dar uma revitalização ao local, dar segurança ao local. Então, segunda-feira estarão presentes. E foi importante porque eu fiz a convocação, fiz a visibilidade na postagem no dia 9, no dia 10 encaminhei ofício para o presidente, que logo despachou para o executivo. Entre 14 e 15, a equipe da prefeitura começou a fazer entrevistas com os moradores do bairro, que era uma reivindicação antiga, que precisava ser feita, para identificar quais são os problemas atuais. Veja bem, uma reclamação que eu sempre falava aqui, nunca desceram lá, para saber qual que era a situação. Para que a gente saiba quem precisa de aluguel, quem está disposto a vender casa, qual que é o valor das casas, enfim, toda a série de problemas que ali existem. Então, a gente precisa coletar esses dados. Quem faz esses dados, caros colegas, não somos nós. Aí as equipes da prefeitura. Então, é por isso a cobrança. Eles têm que se movimentar para que a gente acompanhe. É isso. Então, na semana passada, já teve um movimento de conversa com os moradores, ainda inicial, mas vejo o movimento acontecendo. Fomos convocados hoje, estive presente junto com o presidente, Danilo, junto ao executivo, para começar uma série de tratativas que serão
implementadas a partir de agora, pensadas junto à população, pensadas e executadas junto ao Legislativo, para que a gente comece a uma série de políticas que podem ser implementadas a curto, médio e longo prazo. Quando a gente coloca a palavra dinheiro e milhões, afasta qualquer pretensão, qualquer ação, inibe o pensamento. E não é assim, não pode ser assim. Então, é nesse sentido, sei, como os colegas também sabem, estamos aqui para colaborar. Me coloquei à disposição da administração, tanto na tentativa de buscar, após apresentados os valores, os projetos, como na atuação frente aos moradores, para que a gente consiga fazer esse campo de diálogo que essa casa serve para intermediar e elucidar as informações. Então, era sobre isso que queria falar, tanto que a independência dos poderes traz essa condição. Só para recordar e para finalizar, em 2018, enquanto cidadão, eu e mais um colega, enquanto advogados, frente à terceirização da água naquele momento, e horrorizado com aquilo e tudo que estava acontecendo, estive presente aqui nessa casa para falar sobre ajudar os vereadores daquela gestão, da anterior, para atuar naquela situação, frente à possibilidade de privatização da água. Fizemos um super parecer junto ao procurador da casa da época, entregamos em mãos, fizemos umas 3 reuniões, esclarecemos, porque ali existiu um interesse público em jogo. E eu, enquanto cidadão, advogado, que podia contribuir, estive presente por várias vezes aqui, tentando auxiliar os vereadores no que eu podia. E farei isso, imagina como vereador, farei isso muito mais forte, muito mais incisivo. Disse isso presente hoje aos diretores de jurídico, habitação. Falei, eu continuarei sendo enfático, continuarei, mas também terei a minha força para ajudá-los assim que solicitado, assim que chamado e convocado para tal. É sobre isso que a gente precisa estar aqui. Então, convido aos colegas, claro que estarão presentes semana que vem na sessão, e principalmente aos moradores, e agradeço também a disponibilidade do Executivo de vir no plenário. Então, agradeço, era sobre essa palavra. Concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças vai se reunir no final da sessão. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Obras se reunirá no final da sessão também. Obrigado. Senhor presidente, lhe peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Saúde se reunirá no final do expediente para marcar nossa reunião. Obrigado. Presidente, palavra. Palavra concedida. Presidente, temos 2 projetos que já encaminho para a assessoria jurídica da casa, um de autoria da colega Isabela e também o outro do Executivo, que já tenha parecer dela. Temos na casa, retornou, ontem, semana passada, tivemos as 2 audiências sobre o Código de Obras, que foi presidido pelo Executivo, e eu não tive presente, mas assisti a audiência, e nas audiências o diretor de planejamento, Matheus, disse que encaminharia as atas para Vossa Excelência sobre as sugestões ou eventuais modificações que o projeto sofreria. Não sei se elas existem ainda, né? Então vamos aguardar essa ata e, na sequência, dado que é um projeto que é técnico, ainda bem que eles fizeram essas reuniões, como presidente, também como membro aqui da comissão, a gente vai marcar uma reunião e, nesta reunião, queria contar com a presença também dos colegas e, eventualmente, também de eventuais técnicos da área para a gente voltar a rever essas solicitações, pois, uma vez aprovado, com ou sem as emendas, se elas houverem, né, tem poder de modificar a própria cidade. Então, acho que é bem seguro que a gente tenha esse cuidado para finalizar o que já está sendo feito com audiência e tudo, e é o dever nosso mesmo.
Os outros projetos a gente vai também encaminhar essa semana em reuniões e a gente, né, daremos a publicidade devida aos projetos. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamínio de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silva Ferfogo de Maguim. Presente. Sandro Aparecido Martins. Presente. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo a requerimento assinado por todos os vereadores, teremos a única discussão e votação o projeto de lei número 7 de 2023 do Executivo, que dispõe sobre a organização da assistência social e da outras providências. O projeto conta com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, com emenda, e parecer em conjunto também favorável das Comissões de Assistência Social e de Finanças. Justificativa. Senhor Presidente, nobres edis, o referido projeto de lei tem por objetivo a adequação da norma municipal à política de assistência social em atendimento à Lei Federal nº 12.435, de 6 de julho de 2011, que instituiu o Sistema Único da Assistência Social e alterou a Lei 8.742, de dezembro de 93, Lei Orgânica da Assistência Social, em atendimento à norma operacional básica de recursos humanos do Sistema Único de Assistência Social, NOB-RH-SUAS, e a Resolução 17, de 20 de junho de 2011, do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, que retifica a equipe de referência para atender as especialidades dos serviços socioassistenciais e das funções essenciais de gestão do Sistema Único de Assistência Social. O referido projeto de lei apresenta conformidade com a resolução da matéria, conforme artigo 204 da Carta Magna, como infraconstitucional, conforme artigos 5º, 6º-A e 6º-C da Lei Federal 8.742, de 7 de dezembro de 93, que dispõe sobre a organização da assistência social, LOAS. A questão social é premente e requer uma legislação específica para o enfrentamento dos problemas advindos da vulnerabilidade social, seja ela permanente, seja ela transitória. Ademais, buscamos adequar a legislação municipal às orientações do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, nos termos da Resolução nº 39, de 9 de dezembro de 2010. Outro sim, os princípios de cidadania, de isonomia, os direitos sociais e humanos estão sendo contemplados pela presente lei, pois ao estabelecer critérios claros acerca da concessão destes benefícios, estaremos desenvolvendo uma política social mais justa e equânime. Quanto ao estudo do impacto financeiro, não há que se apresentar, considerando que essas despesas já existem no orçamento há muitos anos e, para melhor entendimento, juntamos a essa justificativa os documentos que comprovam que o município já despende recursos para essa finalidade. A necessidade de regularização desta lei não envolve questões orçamentárias, pois as mesmas já estão previstas. Sendo assim, apresentamos nossa proposta para ser apreciada, analisada e, posteriormente, aprovada pelos nobres edis. João Felipe Muniz Basílio, Prefeito Municipal. No parecer favorável, exarado pela Comissão de Justiça e Redação, foi colocada uma emenda modificativa no parágrafo único do artigo 10. O parágrafo único original dizia: o PAIF deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e foi acrescentado ou por equipe volante, né? Então, o PAIF deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, ou por equipe volante. Coloco em discussão a emenda que foi lida. Presidente, a palavra. Palavra concedida. Eu peço que seja lido o parecer da comissão, por favor, que justifica a emenda, até para contextualizar o valor e o teor da emenda, por favor. Perfeito.
Comissão de Justiça e Redação, parecer 4 de 23. Projeto de lei número 7, que dispõe sobre a organização da assistência social e das outras providências. Esta comissão reuniu-se na sala de secretaria da Câmara Municipal de Caconde, a fim de apreciar o projeto de lei número 7 do Executivo Municipal. Destaque-se que a regulamentação da assistência social é fundamental para garantir a proteção social da população mais vulnerável do município de Caconde e promover a redução das desigualdades sociais. A assistência social é um direito previsto na Constituição Federal e sua regulamentação é de responsabilidade dos municípios, que devem elaborar políticas públicas e programas que atendam às necessidades locais. Além disso, a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, estabelece as diretrizes e princípios para a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Dessa forma, a aprovação do projeto de lei que regulamenta a assistência social no município de Caconde pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade social por meio da oferta de serviços e programas que atendam às suas necessidades. Portanto, acredita-se que a regulamentação da assistência social é essencial para promover a inclusão social e o desenvolvimento humano no município de Caconde. É fundamental ressaltar a importância da equidade de tratamento e a implantação de programas na zona rural no distrito de Barrânia, visando garantir que todas as pessoas tenham acesso aos serviços e benefícios socioassistenciais. A população rural e dos distritos muitas vezes enfrenta desafios e dificuldades específicas, como o acesso limitado a serviços básicos de saúde, educação e transporte, além da escassez de emprego e renda. Por isso, é importante que a assistência social chegue a essas comunidades para garantir o atendimento às suas necessidades. Além disso, a implantação de programas na zona rural e no distrito de Barrânia pode contribuir para a redução das desigualdades sociais, garantindo que as pessoas que vivem nessas regiões tenham acesso a serviços de qualidade e possam desfrutar dos mesmos direitos e oportunidades que os moradores das áreas urbanas. Por isso, é importante que o poder público elabore políticas públicas e programas específicos para a zona rural e o distrito de Barrânia, levando em consideração as particularidades e necessidades dessas comunidades. É preciso investir em ações que promovam o desenvolvimento local, a geração de emprego e renda e a melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem nessas regiões. Dessa forma, a equidade de tratamento e a implantação de programas na zona rural e no distrito de Barrânia são fundamentais para garantir o acesso aos serviços e benefícios socioassistenciais a todas as pessoas, independentemente de onde vivam, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A implementação de uma equipe volante ou itinerante pode ser uma estratégia eficaz para garantir o acesso aos serviços e benefícios socioassistenciais para a população que vive na zona rural e no distrito de Barrânia. Essa equipe poderia se deslocar periodicamente para essas regiões, levando os serviços de assistência social até as comunidades mais distantes. Dessa forma, as pessoas que não têm condições de se deslocar até a sede do município poderiam receber atendimento e orientação sobre os serviços disponíveis, bem como sobre os seus direitos e deveres. Além disso, a equipe itinerante poderia promover ações de capacitação e formação para as pessoas dessas comunidades, visando estimular o desenvolvimento local e a geração de emprego e renda. É importante destacar que a equipe volante ou itinerante deve ser composta por profissionais capacitados e qualificados, que possam prestar um atendimento de qualidade e oferecer orientações precisas e adequadas às necessidades das pessoas atendidas. Assim, a implementação de uma equipe volante ou itinerante pode contribuir significativamente para a garantia da equidade de tratamento e a implantação de programas na zona rural e no distrito de Barrânia, ampliando o acesso da população mais vulnerável aos serviços e benefícios socioassistenciais e promovendo o desenvolvimento humano e social dessas comunidades. Após estudos criteriosos sobre matéria em pauta, esta comissão houve por bem exarar parecer favorável à sua aprovação, pois a mesma encontra-se dentro dos parâmetros legais, nada havendo de inconstitucionalidade. Por fim, apresenta-se emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 10. Parágrafo único. O PAIF deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, ou por equipe volante. Eis o nosso parecer, Sala de Secretaria, 13 de março de 2023, Richard Silva Ferfoga Maguim, presidente, Isabela Flamínio de Paiva, vice-presidente, Edivaldo Elias Goulart, membro. Coloco a emenda em discussão.
Palavra, presidente. Palavra concedida. Só para contextualizar os colegas da importância dessa lei, desde que a gente assumiu, a gente cobrou alguns planos da gestão para que a gente tivesse tudo regulado. Adoro a regulação das coisas. Conseguimos o plano diretor. Um que faltava era o plano de assistência social, porque é fundamental uma política que envolve uma cidade com vulnerabilidade, né, pessoas que têm dificuldades, tenha isso previsto em lei, para a gente saiba como ajudar, como o poder público pode atuar, como é que se distribui uma cesta básica, como é que se distribui um plano de funerária, essas coisas que o município já fazia, mas não havia previsão isso no plano. E era obrigação a gente ter isso no plano. Acho que eu cobrei isso em alguns requerimentos, tanto em 21 quanto no ano passado. E a falta da previsão era um complicador, porque a gente não sabia, de fato, quais eram os programas municipais que existiam. Ainda que eles acontecessem na prática, a gente precisava ter isso na lei, porque, né, é a lei que autoriza o pagamento, a criação, a ampliação dos programas. E, acertadamente, assim como fez com a legislação do Conselho, do CMDCA, o Executivo encaminha agora para a gente a da assistência social, que é, de fato, regular tudo que o município fazia e fará na assistência social do município, agora legislado de acordo com a regra do governo federal, que é uma legislação própria, específica, que trata sobre o plano de gestão e gerência das políticas de assistência, né? E agora isso é regulado no município, acertadamente, ainda que, né, demorou um pouco, muito tempo a gente conquistou, isso é importante. Então a gente vai conquistando pedacinho por pedacinho e aos poucos a gente vai avançando. Então, parabéns aí ao setor, ao departamento de assistência, que é fundamental. Então, hoje, quando a gente quiser tirar alguma dúvida da população, basta olhar para essa lei de assistência, que vai estar lá todos os programas que o município pode e poderá fazer a partir dessa lei. Fundamental, dar a transparência e a segurança jurídica para o caso. A emenda, ela vem para falar sobre a questão da equipe volante. O que é isso? Ela é um componente da política de assistência social para municípios e territórios grandes e difíceis de acesso. Então, a gente tem aqui a assistência social estrategicamente localizada num bairro, próximo a um bairro mais vulnerável. É dessa forma que é pensada a criação desses lugares, são estratégicos mesmo, mas a gente também tem que pensar na assistência como um todo, até o território da zona rural, também a questão de barrânea, que a gente sentou e entendeu que era necessário. A equipe volante, se a gente conseguir, através do governo federal, quando abrir as vagas, a gente conseguir pedir, está previsto no plano federal, a gente está só emendando também para que, eventualmente, a gente consiga, no município, ou até também chamar a atenção para que a gente tenha, eventualmente, programas da assistência para a zona rural, para atender, porque a gente está falando aqui de pessoas idosas, crianças, que para tirar um RG, CPF, um benefício da Previdência, um benefício do governo que eventualmente abre. Ano passado eu fiz um requerimento aqui perguntando quantas pessoas da zona rural tinham se cadastrado para receber o benefício que estava aberto do governo. Foi me respondido que não havia nenhuma. Então, a gente ainda não conseguiu abranger a zona rural. Obviamente, ela é gigantesca, mas a gente tem que pensar nesse tipo de assistência também. Então, portanto, a emenda da equipe volante prevendo uma possibilidade, quem sabe, a gente conseguir uma nova equipe pronta para atender esses territórios longe da cidade, e que não precise a população venha até a cidade, porque a gente sabe, é difícil acesso, é caro, falta carro, não é todo mundo que tem. Temos, falando de mães solos, né, na zona rural, pessoas idosas, enfim, é sobre essa parte que trata a emenda. Então, a emenda que mantém o projeto inteiro, como foi feito, trazido proposto pelo Executivo, só adiciona a possibilidade da equipe volante, que é algo que a gente pode conquistar mais para frente e será benéfico para a população. Mais alguém? Mais alguma contribuição? Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade.
Agora coloco o projeto num todo, já com a emenda incluído, em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, única discussão em votação, o requerimento 4 de 2023, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo informações ao chefe do Executivo a respeito do projeto Esporte Cidadão, especificamente sobre a inclusão da modalidade de natação no programa. Requerimento conta com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Coloco o requerimento em discussão. Presidente, rapidamente a palavra. Palavra concedida. O requerimento foi produzido antes enquanto ainda não havia o lançamento do programa. Sexta-feira, o diretor de esportes deu a publicidade que já tinha começado, hoje também, mas ainda tem algumas outras perguntas sobre horário, aonde vai ser, como vai ser, qual que vai ser o calendário durante o ano, porque tem a questão do frio, não sei se vai ter coisa, se vai ter aula com, como é que chama, esse negócio com piscina quente, aquecida, esse negócio, qual que é a faixa etária, enfim, coisas mais relacionadas ao próprio tema. Então, ainda que já tenha acontecido, até perguntar por que também, né, foi no terceiro mês, mas, enfim, só dando essa consideração, que já vi que começou, mas acredito que permanecem as outras perguntas, para a gente passar para a população. Tá? Perfeito. Mais alguém? Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda, em única discussão e votação, requerimento 5 de 2023, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo informações ao chefe do Executivo sobre a paralisação da obra de reforma da sede do Departamento de Educação. Coloco o requerimento que foi lido em discussão. Coloco o requerimento que foi lido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, única discussão e votação, moção número 3 de 2023, de autoria de todos os vereadores, em apoio à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para aprimorar a qualidade de seus serviços, garantir tarifas acessíveis, promover a ampliação das áreas de entregas e melhor estrutura de atendimento nos municípios, maximizar os resultados operacionais, comerciais e de atendimento, através de uma gestão técnico-profissional, abertura de concurso público e manutenção como empresa pública, objetivando atender de forma ampla, isonômica e restrita as necessidades da população. Coloco em discussão a moção que foi lida. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Eu que trabalho próximo ao Correio, tenho visto a situação que eles passaram, principalmente nessa última semana. Parece que teve algum problema com a empresa Vivo, enfim. O serviço, a gente não estava conseguindo, né, fazer postagens, então acredito que essa moção é de suma importância para que a gente consiga melhorar o atendimento na nossa cidade, que haja concurso público, que seja contratado mais funcionários, porque a gente vê que alguns aposentaram e não entraram outros funcionários no lugar deles, né? Obrigada. Coloca. Mais alguém? Palavra, presidente. Palavra concedida. O apoio também à moção e à empresa prestadora de serviço, né, que é um serviço público, empresa pública. Então, antecede aqui a defesa, a permanência do Correios como uma empresa pública, uma vez que ela cumpre um papel social na sociedade, que além da questão do transporte, da postagem, ela também cumpre em lugares bem longevos do Brasil, a levar a possibilidade de você tirar um CPF, RG, essas coisas, que aqui, ainda bem, a gente tem uma estrutura melhor, consegue fazer isso em outros órgãos, mas tem lugares que só o Correio chega com esse tipo de serviço, então fica a defesa por conta disso, também dos funcionários que estão lá de carreira, a valorização deles, a valorização para que isso seja melhor, para que o serviço fique mais amplo, mais forte. Então, e também o respeito aos funcionários aqui do município, né, que
sol e chuva estão na rua, o João, amigo de longa data, e a todos que trabalham ali. Então, meu apoio à classe e à empresa. Mais alguém? Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu gostaria de agradecer ao executivo, na pessoa do diretor de esportes, por ter atendido a minha indicação de número 109 de 2022, para que a prefeitura utilizasse as dependências do Clube Cacondense para fornecer aula de natação e hidroginástica para a população. Gostaria de reiterar as indicações número 130 do ano passado, que eu solicitei que fosse instalado sonorizador ou um redutor de velocidade um pouco antes da entrada do mirante, vindo de Divinolândia, se não fosse obrigação do município, que fosse notificado o DR. Agora, a gente cessa um pouco as chuvas e o movimento lá aumentou bastante. Está muito perigoso aquela entrada, principalmente porque, por ter chovido muito, o mato está muito grande, mas mesmo quando fica roçado, a gente tem dificuldade para divisão. Então, que seja colocado esse sonorizador ou que seja notificado o DR. Também gostaria de reiterar a indicação 117 de 2022, que fosse obrigatório o uso de faixas refletivas nas caçambas. E eu gostaria de falar sobre o meu segundo projeto de lei desse ano. Na última quinta-feira, fomos convidados, na pessoa da Rosana Dias, que é uma das fonoaudiólogas aqui da nossa cidade, para uma palestra ali no Espaço Cultural Ranieri Mazzilli, sobre os direitos das pessoas com deficiência. O palestrante foi o excelentíssimo Dr. Djalma Moreira Gomes Júnior. Estivemos lá, eu e a Ivani. É uma palestra que foi realizada pelo Grupo de Pais e Profissionais e teve o apoio do município, tendo em vista que amanhã é o Dia Internacional da Síndrome de Down e no dia 2 é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Tendo em vista isso, eu apresentei esse projeto de lei que reconhece o cordão de girassol, que é como se fosse um instrumento auxiliar de orientação para identificar as pessoas com deficiências ocultas, para que elas tenham um atendimento prioritário. Então, é uma forma de ser identificado, que muitas vezes são deficiências que a pessoa não aparenta ter, pode ser um déficit de atenção, uma deficiência intelectual, enfim, espectro autista. Então, é uma forma dessas pessoas, quando elas chegarem no estabelecimento, seja num supermercado, numa padaria, em outras cidades, num aeroporto, numa rodoviária, que elas sejam identificadas e que elas tenham um atendimento especial, para que consiga receber o auxílio necessário. Que seja uma forma delas se sentirem mais incluídas na sociedade e que a gente consiga trabalhar cada vez mais por isso. Como foi falado que houve o desligamento do seu Alcindo, que era o nosso diretor de obras, eu gostaria de agradecê-lo publicamente várias vezes. Nesses 2 anos eu citei muito o nome dele aqui. Gostaria de agradecer por todo o serviço prestado nesses 2 anos. Caconde agradece pela dedicação, pela eficiência, pelo profissionalismo, e que seja encontrada uma pessoa que corresponda à capacidade dele. Uma semana abençoada a todos. Obrigada. Palavra concedida. A gente também, nós todos aqui, os vereadores, fizemos um requerimento também sobre o piso da enfermagem. A gente está encaminhando ao departamento responsável, que eu já tinha conversado com o jurídico, e o pessoal da enfermagem esteve aqui presente. E também tem uns pedidos deles que foram protocolados. Eu vou anexar junto ao requerimento para estar enviando para a gente estar tendo as respostas que tomara que sejam positivas, para eles também, para a categoria. A gente também fez uma indicação
Fizemos uma indicação sobre a rua Dalva Yelo, que estava com um buraco lá, que estava perigoso, os moradores estavam reclamando fazia tempo. Agora hoje eu tive notícia que já foi tapado o buraco, né? Então, muito obrigado à equipe, né, por ter feito isso. E também atrás do ginásio de esporte tem uma adutora lá que rompeu. Foi feito lá, fechou o ginásio de esporte no fundo, mas aqui a terra está descendo na casa dos moradores lá, então precisava ver o que vai fazer lá, se vai tirar aquela terra, se vai pôr um portão lá, o que vai ser feito lá, ou asfaltar aquele pedacinho, ver o que vai fazer, porque os moradores estão sofrendo com aquela terra que está descendo na porta de casa deles lá, devido à chuva, tudo. Então fica um pedaço bem desagradável ali, enfeia bem o bairro também, fica meio com cara de deixo. Então vamos ver fazer essa indicação também semana que vem para estar pedindo isso. E a gente fizemos uma indicação também sobre as transferências que são feitas aí na Santa Casa e a prefeitura que paga a UTI, entendeu? Então eu gostaria de estar sabendo se tinha jeito de fazer um formulário, alguma coisa, para estar o médico justificando o porquê está sendo transferido na UTI e passado isso para o setor, se tem, né? Então a gente está pedindo isso também para estar informando a cidade, porque o custo é altíssimo das transferências. E é bom a população ficar informada sobre isso, sobre esses valores, os motivos quais está sendo transferido também. E a gente pediu também para estar fazendo redutores ou lombadas na vicinal lá, Manuel Lorca, que dá acesso ao pessoal lá de Santo Expedito. Foi pedido de lá para cá, agora nós estamos pedindo daqui para lá, porque o pessoal está sofrendo muito lá com velocidade, o pessoal tem que ter um pouco de consciência também, né? Não é só a gente chegar aqui, pedir, fazer lombada, fazer as coisas, mas o pessoal, quem está no volante, tem que ter consciência que ali mora gente, que passa gente, atravessa pessoas, então passa ciclista, passa morador a pé, então o pessoal também podia ter um pouco de consciência sobre isso, né? Que a velocidade do carro ali não é a pista de desenvolver velocidade alta, né? Podia estar colaborando também. E a gente fez uma indicação, estou falando assim, as indicações, todas elas são importantes, mas a gente prioriza algumas que a gente acha que poderia estar dando uma solução. Aqui na Travessa Porto Alegre, desde quando eu vejo falar sobre a inundação ali, a gente está sempre conversando com engenheiros e amigos, tudo, para ser feito o estudo, para estar fazendo umas cacimbas lá em cima, no leito, lá em cima do rio, onde a água desce e deságua aqui embaixo. A primeiro momento, poderia ser uma solução para estar amenizando e tirando essa... Porque a gente vê nas rodovias, em todo lugar, tem as cacimbas que tiram a força da água. Cidades maiores tem até feito um piscinão para captar essa água, para não chegar no leito dos rios, né? Então, a gente queria, sabendo do departamento, podia ter essa possibilidade de estar fazendo isso já de imediato, né, para estar amenizando aqui as enchentes aqui embaixo, que vem chegando a água aqui. E eu também gostaria de estar agradecendo também ao senhor Alcino também pelo serviço prestado à nossa cidade, pela dedicação também dele, de toda a equipe, mas principalmente hoje é que a gente agradece a ele por ter feito um bom trabalho que foi feito, né, com a parceria de todos, mas deixo aqui também meu agradecimento a ele e a todos os funcionários lá do departamento. E a gente também fez uma indicação lá, indo para o sítio Santa Quitéria. A gente está pedindo sempre, a gente entende todas as demandas, que a gente sabe que o departamento está passando por momentos difíceis por causa da chuva, mas esse eu acho que é uma urgência. Tem uma senhora que é acamada, lá no sítio Santa Quitéria, e precisa da ambulância, está sempre retirando ela lá. Tem um pedaço pequeno lá e não tem condições da ambulância estar passando. Tão ruim que está, o tio sabe disso, que a gente está pedindo faz tempo. Então, agora eu fiz a indicação para colocar no papel, para ver se, pelo menos, o pessoal dá uma atenção lá para eles, lá, que é uma coisa urgente, uma coisa necessária. Entendeu? Então, eu estou pedindo isso aí para eles. Aí. E hoje eu
Gostaria também de estar agradecendo a todos, que Deus abençoe a semana de todos, que parabenizar a nobre colega Isabela pelo aniversário que foi domingo, que Deus te dê muita saúde, muita paz aí, que você seja muito feliz nas suas conquistas também, tá? E agradeço a todos, muito obrigado. Boa noite. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos os vereadores, o público aqui presente, o pessoal de casa. Vou falar sobre a indicação aqui que eu fiz, a pedido do pessoal que faz caminhada ali no portal da estância, ali na Avenida Brasil, próximo ao conjunto que se fala, né? Então, ali o pessoal que faz caminhada, eles pediram para mim, né, que sempre estou caminhando lá junto, que eu mandasse essa indicação para o prefeito e para o Departamento de Esportes, para ver se eles conseguiriam instalar uma torneira, sabe, de hidratação ali, onde o pessoal faz caminhada. Próximo ali o pontinho de ônibus que tem ali, na Avenida Brasil. Faz tempo que eles têm falado isso, sabe? Agora no sábado a gente estava caminhando lá, mas um pessoal lá comentou sobre isso. Então, estou aqui pedindo, espero que o prefeito olhe com carinho e faça essa implantação dessa torneira lá para o pessoal. E a outra indicação aqui é na Rua Ângelo Remédio. Essa indicação sempre eu vinha fazendo ela na gestão passada, né? E sempre foi difícil. Então, como já pediu para mim não tocar em assunto de administração passada, deixa para lá. Então, quero pedir essa indicação para o prefeito João Henrique, com o João Felipe, que dá uma atenção lá na Rua Ângelo Remédio. Lá tem um parquinho de madeira. Então, eles estão pedindo lá para reformar aquele parquinho lá, porque está tudo quebrado, as madeiras lá do parquinho. Estão pedindo também para trocar aquela areia. E tem muitos animais ali que faz suas fezes ali, sabe? E as crianças lá, apesar de ter pouca criança, mas o pessoal de domingo vai visitar os seus familiares lá e leva as crianças. Lá tem esse parquinho, uns brinquedos lá, só que é tudo de madeira. E eles pediram para ver se consegue trocar aquela areia do parquinho e a madeira, aquelas madeiras lá, sabe? Ou então trocar por uns aparelhos novos, sabe? Para as crianças brincar naquele local. Então, espero que o senhor prefeito olhe com carinho e atenda essa indicação. E também aqui, estou fazendo aqui um ofício especial lá para o Colégio Scala. Os moradores ali da Rua João Rico pediram para mim fazer esse ofício aqui e mandar lá para o pessoal do Colégio Scala, a diretoria lá do Scala. Lá foi implantado agora um estacionamento lá dentro, lá para os funcionários, os professores. E muitos deles deixam os seus veículos ali na rua, sabe? Até que foi colocada agora uma placa lá de impedimento lá em frente às casas dos moradores, né? Que não pode estacionar carro lá durante o período de aula. Só que os funcionários e alguns professores deixam os seus veículos do outro lado da rua. Então, os moradores têm dificuldade. Algumas pessoas chegam lá para visitar, os moradores não têm dificuldade para achar lugar para estacionar o carro. Eles têm deixado o carro na rua de baixo ali, onde era o antigo bar do Silvano ali. O vereador Silvano. Então, eles estão pedindo, sabe, para mandar esse ofício aqui lá para a diretoria lá do Colégio Scala, para que eles olhem com carinho, sabe, e estacionem seus veículos lá dentro do pátio, lá onde foi implantado um pátio lá, sabe, para facilitar a vida dos moradores ali também, sabe. A indicação de hoje é só. Eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Primeiramente, boa noite, presidente. Todos os nobres colegas, diretores dessa casa, funcionários, o Pedro, o público, todos os pequenos agricultores, Barrânia. Primeiramente, hoje eu quero pedir desculpa, perdão, da semana passada, referência ao Richard. Eu falei sobre o bequinho, que adianta ir lá e não resolver nada, mas eu não falei em referência ao senhor, viu, nobre? Eu falei dos prefeitos que sempre fala, promete e não cumpre. Não falei referência ao senhor, que nós estamos lutando faz tempo pelo beco. E quero até aproveitar aqui falando da indicação que nós fez aqui do bequinho, né, sobre, como o nobre colega Sandro falou, sobre fazer esse piscinão para cima da igreja Santo Reis, né, lá perto da Muito de Bambu. Dá para fazer um piscinão, já dá para evitar muita água quando chover. Aqui mesmo no bequinho, tem um terreno ali, dá para fazer mais um também, né, no meio do lado do beco, ali tem 2 ou 3 terrenos ali, uma casa apropriada.
e fazer essa caçimba, essa piscina de céu aberto, né? Fechar de alambrado, tudo certinho, que a prefeitura estuda, né? A possibilidade, né, de estar fazendo isso para evitar, né, essas enchentes lá. E está aí desapropriar, né, todos os moradores lá, né, pagar um aluguel social e para estar fazendo um planejamento aí de estar arrumando lá, né. E quero falar aí também da rua Dalvo Elo, né, acesso a Alonso Leonel de Paiva. Hoje cedo eu estive falando com o diretor, que é o Alcione, e sobre lá as postagens que teve, os moradores ligando para a gente, né? E eles já começaram a fazer o serviço lá hoje. Já tamparam os buracos lá e tem mais, mas vai dar início já essa semana, terminar tudo, que não foi terminado todo o serviço. Mas dentro dessa semana vai ser terminado tudo. E a gente tem falado, eu mesmo tenho falado aí da emenda que a gente ganhou dos deputados, Jorge Caruso, né? Desculpa. Na emenda de 200 mil, que o prefeito também possa estar estudando a possibilidade, né, de pegar parte desse dinheiro e estar investindo lá no bairro, né? Mais recapeamento, alguma coisa assim, está estudando a possibilidade de parte desse dinheiro, né? Então, o meu só é hoje. Muito obrigado. Deus abençoa e Deus ilumina. Palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente, mesa, nobres colegas, pessoal de casa, plenário. Gostaria, né, de estar agradecendo, né, o nosso amigo Alcino, né, que foi desligado do cargo, e deixar meus agradecimentos a ele, né, pelos trabalhos prestados no município, sempre nos atendeu aí no nossas demandas, né. Outra palavra que eu quero falar a respeito, o Sandro falou das lombadas, né. Eu também, ano passado, fiz a indicação para as lombadas na Manuel Lorca. Ali um acesso muito perigoso, ali o dono do bar lá, o Júnior, me pediu, e eu me reitero com o pedido também, viu, Sandro? Pelas lombadas, é muito importante, é a única maneira de tirar o perigo de um acidente ali, né? E quero parabenizar a Isabela, né, por último. Deus abençoe, continua firme nos trabalhos. Tá bom? Uma boa semana a todos. Muito obrigado. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu queria fazer um agradecimento, né? Hoje eu fiquei muito, muito triste quando eu vi que falaram da história do senhor Alcino, porque eu sou uma pessoa que eu quase não trago pedido aqui na Câmara. Eu gosto de ligar, eu gosto de mandar mensagem, e todas as vezes que eu mandei a mensagem, sempre me atendeu, né? Me atendeu. Eu agradeço muito o João Felipe, que tem me atendido bastante, todos os encarregados, a equipe deles são 100%. Então, eu fiquei triste com essa notícia. Mas Deus vai resolver o nosso problema, né? Inclusive o problema dele. E lá no fim do ano passado, o vereador de Divinolândia, lá do Campestrim, pediu para mim fazer um pedido aqui na Câmara para arrumar aquele resto da cachoeira que estava subindo lá, que estava perigoso aquilo lá, porque quantos carros já deu de querer sair para baixo lá, é perigoso. Então, para nós tentar asfaltar aquele pedacinho que faltava, daquele morrinho mais forte lá. Aí, mas antes de eu fazer o pedido, eu conversei com o João primeiro. Levei a notícia para ele e ele falou, não, tem possibilidade de fazer, mas vai lá na Câmara e faz o pedido. Eu tenho um pedido que eu fiz, deve estar por aí, né? Agora começar, começou. Você vê que beleza, está ficando o serviço lá. Então, só vocês indo lá para ver. Vem uma máquina de caixa giratória, mas está fazendo um servição lá. Está ficando muito bonito, eu espero que ali é município de Caconde, então que a equipe daqui também possa lá, os encarregados, ver se está dependendo de alguma ajuda daqui mais ainda, então para nós poder deixar aquilo lá sem o perigo, porque já aconteceu de quantos carros saem para baixo lá e é perigoso. Não, graças a Deus que não aconteceu
de tombar e matar ninguém, mas é muito perigoso lá. Mas eu queria agradecer muito, né? E que Deus abençoe que tudo isso que a turma apresentaram aí, e a vontade que os vereadores têm de ajudar o nosso CACONDE, então, se Deus quiser, conforme o Maguinho falou, tem coisa que tem que ser feito nesse mandato, então tem que ser feito. Então nós vamos correr para ver se Deus ajuda que isso vai ser realizado. Então o que eu tinha a dizer é só. Obrigado a todos. Obrigado. Palavra, presidente. Palavra concedida. Boa noite aos colegas, à mesa, ao público. Primeiro, desejar publicamente feliz aniversário à colega Isabela, que mantenha a força e a saúde e a alegria aí para a gente estar para mais esse ano. Que o bicho é força para nós. Parabéns, Isabela. Indicação dos moradores lá do bairro Redentor, propriamente na rua José Mário com a José Rossi, ali perto do campo da Sete Ouro, tem 2 buracos bem grandes. Um é uma boca de bueiro e um outro buraco. Como é um lugar que tem campo e trafega crianças, idosos, pedindo a tampa, né? Como tem feito esse recapeamento e tapamento de buracos em outros lugares, que ali dê também a atenção, visto que os moradores mesmo que encaminhou as fotos e os relatos do que aconteceu e pode acontecer no local. Então, o pedido e a urgência do pedido para o setor responsável. E pensando em como colaborar, né, com a administração, com os departamentos, principalmente agora na saúde, que é um tema recorrente do município, sobre questão de medicamento. Sempre, no começo do ano, tem esse apavoro. Muita gente pede, fala que não tem, outra pessoa fala que tem, enfim, fica uma confusão danada. Nós vai buscar a informação, fica também sem saber, né? E o que é isso? Isso é a falta da transparência. Então, se a gente tiver essa transparência, a gente tem condição prévia de consulta, e aí sim a gente ter essa inteligência de ver, analisar e saber o que está faltando e o que não está. E como é que a gente faz isso? E como a população teria acesso a isso? Através da relação municipal de medicamentos, que é uma obrigação. O município tem essa listagem, que é uma lista de medicamentos essenciais do município, que são disponibilizados pelo município à população, que ela é de acordo com a lista do governo federal, do SUS, e aí o município se adequa à sua realidade, né, com um grupo de enfermeiros, de farmacêuticos ali do posto de saúde, se reúne, vê qual é a quantidade, o que precisa de fato dentro da lista, faz a lista do município e sempre está comprando. Tanto que foi aberta novamente a licitação a lista dos remédios para esse ano e próximo, né? Então, o que a gente está pedindo? Em forma de requerimento, por quê? Ao mesmo tempo que eu vou encaminhar um projeto para o próprio município tomar a dianteira, pois é algo que é do município, de responsabilidade do departamento, e também requerendo as informações. 2 motivos. Um, que é comum em municípios de porte grande, porte médio, e também em municípios vizinhos, ou seja, municípios de porte pequeno, ter essa listagem no site, uma aba própria, com dosagem, com todas as informações dos remédios, inclusive remédios que estão faltando, data de licitação, enfim, tudo organizado para que a gente consiga ter esse acesso. E isso, digo, em municípios grandes e municípios vizinhos, como no nosso caso de Guaxupé, isso é fácil de acesso. Então, eu estou encaminhando para o Departamento de Saúde o pedido que isso se torne público, organizado, com as dosagens, com todos os fármacos que existem dentro dos componentes, porque fica mais fácil do médico das UBS adiantar a rapidez de prescrever uma receita, para não precisar ficar ligando na farmácia para fulano de tal, para saber se tem, se não tem, qual é a dosagem, a miligrama, porque isso interfere na hora de prescrever
a receita médica. Então, eu sei que ela é fornecida, mas ela não tem todas as informações. E a população também não tem. Então, a gente está pedindo que isso seja melhorado. E o ponto seguinte é que isso seja dada transparência. Portanto, encaminho junto um anteprojeto de lei ou de decreto, a depender da concordância do município, para que essa listagem seja ativa, transparente, publicada no site da Prefeitura e em outros veículos da informação da Prefeitura, porque a população tem acesso e nós, como vereadores, temos acesso fácil a esse documento primordial para a execução e distribuição dos fármacos, dos remédios à população, que é motivo sempre de debate, de falta de transparência. Então, uma forma de contribuir com a gestão e contribuir com a população. E nós, um pedido aí ao Departamento de Saúde, que acate, que a gente dialogue e estruture a lista, a relação municipal de medicamentos. Então, era isso que eu queria falar. Agradeço, até a próxima. Mais alguém? Bom, gostaria de começar parabenizando a colega Isabela, a família de Paiva, pelo seu aniversário, que Deus possa abençoar sempre você e sempre te proteger. Bom, eu gostaria também de fazer os agradecimentos ao Alcino por esse período que ele esteve à frente da diretoria de obras, né? Que ele tem sempre nos atendido, sempre prontamente, na medida do possível, e sempre uma pessoa que dedicou muito, se empenhou bastante lá no setor durante esse período. Então, obrigado ao Alcino, que o próximo diretor também possa fazer um ótimo trabalho. Eu queria falar também, igual o novo colega Silvano e o Sandro já havia falado, a emenda que a gente ganhou de R$200 mil para a infraestrutura, que pudesse ser utilizada no bairro Bela Vista, né, que lá não foi contemplado com esse projeto agora do asfalto, mas que eles possam estar fazendo algumas melhorias no bairro lá também, como parte desse recurso. Então, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.